Olá meninos, olá meninas, olá família, graça e paz para todos. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Catarina. Fala oi. Oi, gente. Eu tô na casa da minha tia. Isso mesmo, e agora nós estamos aqui porque vai começar mais um culto infantil. E nós estamos muito felizes de poder prestar um culto a Deus junto com vocês. Não é mesmo, Catarina? Aham. E o que vai ter no culto hoje? Música, Que mais? história, Que mais? versículo, Isso mesmo. E oração. muito bem, tudo isso vai ter nesse culto hoje. Mas para começar, eu quero ler 2 versículos do Salmo 116. A Catarina vai acompanhar aqui comigo que ela não sabe ler ainda, né? Diz assim o Salmo 116, versículo 1 e 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Esse salmo está dizendo que o salmista ama a Deus porque ele ouve as súplicas. Súplicas são orações. O salmista ama a Deus porque ele ouve as orações. E nós também amamos a Deus porque Deus ouve as nossas orações e responde, não é mesmo? Vamos orar? E depois a gente vai ver qual será a próxima coisa que vai acontecer nesse culto, não é, Catarina? Eu tô muito animada! Tá, agora calma, respira fundo. Isso, agora nós vamos orar juntos. Eu vou orar e vocês vão repetir junto com a Catarina. Vamos lá, Catarina? Então vamos lá. Querido Deus, muito obrigado muito obrigado por esse dia. por esse dia. Abençoa Abençoa a minha vida a minha vida e a minha e a minha família. família. Me ensina Me ensina da tua palavra. da tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos ver o que vai acontecer agora? O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Um pouquinho mais rápido, meninos, vamos lá? O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, Deus tudo vê. Escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. E se a gente acelerar um pouquinho mais? O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, Deus tudo vê. Escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Olá, crianças! Chegou a hora do versículo da semana e nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. O versículo de hoje está em Salmos, que fica no meio da Bíblia, no capítulo 6, no versículo 9, que diz assim: Ele me escuta quando eu peço ajuda, Ele atende às minhas orações. Salmos 6, 9. Agora vamos repetir comigo? Você vai ver o versículo aqui na tela. Vamos juntos? Ele me escuta quando peço ajuda. Ele atende às minhas orações. Salmo 6, 9. Fácil, não é? Muito bem, agora me ajude a entender esse versículo. Quem é ele? O que será que esse versículo está falando? Quem é que atende às minhas orações? Que escuta quando eu peço ajuda?
Muito bem, é Jesus, Deus. Ele está sempre pronto para ouvir as nossas orações. Ele nos ouve quando a gente pede ajuda. Sabe quando você está num momento de dificuldade, que você está naquela prova que você não lembra mais como que faz, mas você estudou, mas deu branco? Você pode pedir ajuda. Ou quando você está com medo daquelas coisas que acontecem em todo lugar, alguém fica doente, mamãe perde o emprego, dá medo, né? Mas sabe, a gente pode pedir ajuda para Deus. Ele ouve as nossas orações, Ele atende os nossos pedidos. Muito bom, né? Bom saber que a gente pode confiar nesse Deus que ouve e atende às nossas orações. Quando você tiver qualquer situação, não importa se a sua oração é grande ou se ela é pequenininha. Se ela é, sei lá, é com muitas palavras ou com poucas palavras. Se você está falando rápido ou bem devagarzinho. Sabe, Deus ouve aquilo que você fala em oração que vem dentro do seu coração. E Ele atende o seu pedido de ajuda. Vamos gravar isso no nosso coração? Vamos? Então tá bom. Esse é o versículo da semana. Vamos ver mais uma vez? Isso mesmo. Agora vocês vão repetir e mandar para mim no videozinho da semana. Combinado? Vamos fazer esse desafio? Vamos decorar esse versículo? Muito bem. Até depois. Muito bem, crianças. Antes da gente ver a nossa história bíblica de hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês fazem quando vocês ficam doentes? Normalmente a gente vai no médico e ele vai passar algum remedinho pra gente. Se você tá com dor de cabeça, se você tá com febre, se você se machucou e precisa de uma pomada para fazer um curativo. Ele vai medir a sua temperatura para poder passar a medicação. Algumas pessoas precisam tomar algum comprimido. Quando a gente está doente, a gente procura um médico porque a gente quer se sentir melhor. Mas eu acho que está faltando alguma coisa. Deixa eu olhar na minha caixinha de medicação para ver o que está faltando. Injeção. Às vezes a gente precisa tomar uma injeçãozinha para se sentir melhor, não é? Mas ainda tá faltando alguma coisa. Deixa eu dar mais uma procurada aqui. Achei. Achei uma medicação que estava faltando. É a oração. Quando a gente fica doente, a gente pode e deve orar, pedindo para Deus nos abençoar e nos dar saúde de novo. E na nossa história bíblica de hoje, nós vamos ver um rei que ficou doente e orou, pedindo que Deus ajudasse ele para ele ficar bom logo, para ele ter saúde de novo. E esse texto que nós vamos ver hoje está lá no livro de Salmos, capítulo 6. E quem vai fazer a leitura para nós é a Thaís e o Vini. Vamos acompanhar a leitura bíblica deles? Vamos lá? Oi, crianças, tudo bem? Vamos ler agora os Salmos de número 6. Abra sua Bíblia, vai lá pegar a Bíblia e vamos ler o Salmo de número 6. O Vinícius vai ler os versículos ímpares e eu vou ler os pares. Aí os meninos leem junto com o Vinícius e as meninas leem comigo, tá bom? Pode começar, Vini. Tá bom. Ó Senhor Deus, não me repreendas quando estiveres irado. Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido. E a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Vem salvar a minha vida, ó Senhor Deus. Por causa do teu amor, livra-me da morte. Vem mais alto. Pois o mundo dos mortos não és lembrado, e lá ninguém pode te louvar.
Estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar e quase não posso enxergar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus me ouve quando choro. Ele me escuta quando peço ajuda e entende as minhas orações. Os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados. Eles fugirão de repente em completa confusão. Tchau, crianças. Esse foi o versículo, né? É o Salmo 6. O Salmo 6, tá bom. Tchau. Muito bem, crianças. Vocês ouviram a leitura do Salmo de número 6. E nesse salmo, Davi está muito doente. Vocês se lembram do rei Davi? Antes de ser rei, ele foi um pastor de ovelhas. E ele tocava um instrumento também, a harpa. Vocês se lembram daquele episódio onde ele lutou contra o gigante Golias? Pois é, depois de muito tempo, Davi se tornou rei. E quando ele escreveu esse salmo, salmo de número 6, ele estava muito doente. Então, ele ora e fala com Deus e pede ajuda para Deus. No versículo 2, ele diz: "Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido." Sabe quando você está com febre e você fica com aquela moleza, não dá vontade de levantar da cama, você não tem vontade de comer, não tem vontade de beber? Assim é o corpo abatido, você não tem forças para fazer nada. E Davi está falando isso para Deus, na sua oração. Ele está falando: meu corpo está muito fraco, eu não estou conseguindo nem levantar da cama. Ele está falando o que ele está sentindo para Deus. Depois, lá no versículo 4, ele fala assim: "Vem salvar a minha vida, ó Senhor. Por causa do teu amor, livra-me da morte." Olha, Davi estava com medo de morrer naquele momento, porque ele estava se sentindo muito mal. Então ele fala para Deus: vim salvar ele. Por causa do amor de Deus, porque Deus nos ama tanto que ele cuida de nós e ele sempre faz o melhor para nós. E Davi sabia disso. Então ele pede para Deus ajudar. Olha só, um rei estava pedindo ajuda de Deus. Lá no versículo 9, ele fala assim: "Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações." Nosso versículo da semana. Davi estava reconhecendo que Deus ouvia as suas orações e que Deus respondia e que Deus atendia às suas orações. Por isso que ele estava orando quando ele estava doente. Ele estava pedindo ajuda para Deus porque ele sabia que Deus poderia ajudá-lo. Olha só que exemplo legal que Davi deixa para nós. Quando a gente estiver doente, a gente pode orar e pedir para Deus nos ajudar. E a gente pode falar o que a gente está sentindo. Se você tiver com medo, você pode falar para Deus que você está com medo. Davi falou aqui no versículo 4 que ele estava com medo da morte. Livra-me da morte. Ele estava com medo e ele teve coragem de falar para Deus o que ele estava sentindo. Então, quando a gente estiver sentindo que alguma coisa com a gente não tá legal, a gente pode falar para Deus, a gente pode orar, a gente pode seguir o exemplo de Davi e pode falar com Deus e falar tudo que está no nosso coração, porque Deus ouve as nossas orações e Ele nos atende, e Ele está pronto para nos atender. Às vezes a gente fica até com vergonha de falar que está sentindo alguma coisa, mas para Deus a gente não precisa ter vergonha de falar nada, a gente pode falar tudo, porque o nosso Deus entende tudo. E Ele nos ama tanto que Ele quer que a gente conte tudo para Ele, para que Ele possa nos ajudar. A gente pode seguir o exemplo do rei Davi, que quando estava doente falou para Deus tudo o que estava sentindo.
No versículo 6, ele também fala que ele está cansado de chorar, que toda noite ele chora e que as lágrimas dele molham o travesseiro dele. Ele está triste, ele chora. Às vezes a gente também está triste e às vezes a gente também chora, mas a gente pode contar isso para Deus também. A gente pode contar para Deus as nossas tristezas e Deus vai nos abençoar e Deus vai nos ajudar, como ele ajudou Davi. Ele vai ouvir as nossas orações e vai responder. Não é isso que nós estamos estudando? Não é isso que nós estamos aprendendo? Que quando nós oramos, Deus responde às nossas orações? Então, crianças, a gente precisa ter fé. E quando alguma coisa não estiver acontecendo legal com a gente pode orar e pode pedir para Deus nos ajudar. E quando a gente estiver doente, a gente também pode orar. A gente vai ao médico, a gente toma o remédio, mas a gente ora e pede para Deus nos ajudar, para que aquele remédio possa resolver o nosso problema e a gente fique bem de novo. A oração cabe em todos os lugares da nossa vida. A gente pode orar de manhã, a gente pode orar de tarde, a gente pode orar de noite, a gente pode orar antes de sair de casa, a gente pode orar quando a gente estiver lá no carro. Não tem nenhum lugar onde a gente não possa estar, que a gente não possa orar. E quando a gente está doente, a gente também pode orar e pedir para Deus nos abençoar. E quando a gente não estiver doente, que estiver tudo bem, a gente também pode orar, agradecendo a Deus, porque está tudo bem. A oração tem que estar sempre pertinho da gente, porque Deus quer sempre ouvir a nossa voz. E quando nós oramos, Deus nos ouve. Muito bom saber que existe um Deus tão grande, tão poderoso como o nosso, que presta atenção nas nossas orações, que está atento para o que acontece com a gente, não é mesmo? Vamos seguir o exemplo do rei Davi? E quando a gente estiver doente, vamos orar? Vamos pedir para Deus nos ajudar e nos dar saúde de novo? Crianças, aprendemos mais uma coisa sobre a oração. E na semana que vem, o que será que a gente vai aprender, hein? Vamos ver? Espero vocês então na próxima semana. Tchau! E tá chegando o fim do nosso culto. Mas aqui tem tanta coisa boa que nós aprendemos hoje. Vimos o versículo da semana, tivemos o louvor, a história, tivemos participações especiais. Quanta coisa boa a gente viu hoje. E sabe, hoje nós podemos usar do recurso que a gente tem aí, que é assistir o culto online, e sempre que a gente quiser rever uma história, lembrar do versículo que a tia Rô contou, que a tia Neuza ensinou, ou ver a história que o farol, como que é mesmo aquele farol da oração? É só voltar no culto, a gente pode ver de novo. Olha que legal! Deus é maravilhoso, porque a gente pode usar esse momento que a gente está aí em casa para assistir de novo nossos cultos. Coisa boa, né? Muito bem. E sabe, hoje vamos fazer um pedido especial. Vamos colocar que a gente possa logo se encontrar de novo? Tô com uma saudade de vocês. Eu sei que a gente se encontra toda semana, mas eu quero ver vocês de pertinho, nem que seja com máscara, mas a gente fica mais perto para ver vocês. Vamos pedir isso para Deus? Vamos? Então vamos lá, feche seus olhos e vamos orar para encerrar esse culto. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que aprendemos hoje, por esse tempo que nós podemos te louvar, te adorar, através dos cânticos, através dos versículos da história. Obrigada, Deus, porque juntos podemos cultuar ao Senhor. Quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor guarde na nossa mente e no nosso coração tudo que aprendemos aqui e que possamos gerar bons frutos daquilo que temos aprendido. Pai, quero também colocar no teu altar um desejo especial, que a gente possa logo voltar a ter cultos presenciais também com as crianças, para que a gente possa voltar a ter os nossos cultinhos, a nossa escola dominical. Por isso, Deus, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê, ó Pai, o fim dessa pandemia, que o Senhor nos dê vacina para que a gente possa controlar tudo isso e que o Senhor nos dê saúde para que a gente possa continuar fazer a tua boa obra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então tá bom.
Então por hoje é só. Até semana que vem, crianças. Fiquem com Deus.